Como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, ali sobre o episódio do prédio que desabou em São Paulo, quer dizer, isso ali, vamos dizer assim, realmente é como o professor Olavo de Carvalho diria, é um sinal de, de uma decadência mais ou menos generalizada em todo o país. Porque se você olhar bem, quer dizer, não era um patrimônio já tombado e não pertencia à União, por que ele estava sendo ocupado por um bando de... Vamos falar a verdade. Quem que estava ocupando aquele prédio? Já que ele já havia sido sede da Polícia Federal, sede de unidade pública de saúde, enfim, e depois foi devolvida à União, né, por causa de uma série de problemas que já vinha apresentando em sua estrutura. Então, o negócio estava, vamos dizer assim, às favas, né, ao Deus dará. Né, é patrimônio da União, então a União faz o que bem entende. Se a União não quiser utilizar, não utiliza. Fica assim, o vir a ser, aquele eterno vir a ser que nunca se concretiza. Aí, obviamente, aquilo já estava sendo ocupado, né, e sendo utilizado para uma série de fins, tanto de movimentos sociais esquerdistas e vagabundos, né, que estavam lá cobrando de pessoas, né, pessoas sem eira nem beira, sem moradia, pessoas, né, enfim, que tinham uma vida desgraçada e que tentaram achar algum abrigo lá, estavam sendo, vamos dizer assim, tendo que pagar um certo pedágio para permanecer lá, né? Grupos de criminosos estavam instalados lá, né? Com tráfico de droga, prostituição. Ninguém é bobo, gente. É claro que o que estava rolando dentro daquele prédio era só malandragem, né? Basta, aqui no Brasil, assim, basta uma coisa ficar ali dando sopa 5 minutos para vir algum malandro ali e tomar a coisa, sem saber, muitas vezes sem saber para o que aquilo serve. Por exemplo, quando eu morei numa favela, era assim, era dia de chuva, eu ia lá para a padaria para comprar um pão, eu decidia deixar o meu guarda-chuva ali, eu fechava meu guarda-chuva, deixava num cantinho da porta, para não ter que molhar o chão do interior da padaria, para comprar pão. Quando eu voltava, cadê o guarda-chuva? Né? Meu ex-sogro, uma vez foi para a unidade de tratamento lá também, um posto de saúde, ali na favela onde a gente morava. Deixou a bicicleta dele no pátio, um pátio pequeno, ali no posto de saúde, só para marcar uma consulta. Em 5 minutos a bicicleta dele tinha sumido, né? Quer dizer, aqui no Brasil assim, você pega lá, por exemplo, na Europa, você tem castelos, você tem catedrais, você tem parlamentos, você tem monumentos históricos. Basicamente tudo isso está preservado. Você tem até residências, mansões históricas, né? E é difícil que algum lugar fique tão assim, algum patrimônio, algum bem, algum estabelecimento fique abandonado a ponto de se tornar um antro de todo tipo de malandragem e de vagabundagem. Conforme os próprios bombeiros informaram depois do desabamento, quer dizer, como é que as pessoas viviam lá? As pessoas que estavam lá viviam que nem animais, né? Diz que o poço do elevador estava sendo usado como lixão, né? Era fiação puxada de tudo quanto é lugar. Era uma vida totalmente precária e com todos, vamos dizer assim, os aparatos físicos para que algum acidente deste tipo ocorresse, né? E depois vinha aquele Ricardo Boechat, aquele ridículo daquele Ricardo Boechat, fazer aqueles comentários politicamente corretos, porque as pessoas não podem agir assim, não podem falar esse tipo de coisa, estamos diante de uma tragédia. Claro que foi uma tragédia. Tem a confirmação, pelo menos, da morte de uma pessoa. Se morreu uma pessoa, já é uma tragédia, meu filho. Morreu uma pessoa, no meu entender, a mesma coisa, morreu um monte. Uma vida foi perdida, um patrimônio público veio abaixo, prejudicou uma série de pessoas em volta, né? Vai ter que sucatear tudo isso aí, quer dizer, é aquela velha história, como diria minha tia, o barato sai caro, né? Podia a União, né, por exemplo, o poder executivo do país tem dinheiro suficiente para investir naquilo ali, pelo menos para restaurar, em parte, fechar, lacrar, não deixar ninguém entrar, né? E restaurar aquilo aos poucos, mesmo que dure anos, mas que haja alguma ação
de cuidado do Estado com relação ao seu patrimônio. Na cidade de Curitiba, uma série de patrimônios históricos estão lá, largados às favas. Por exemplo, você tem a Escola de Músicas e Belas Artes, Música e Belas Artes, em Curitiba, que é uma escola antiga, está lá fechada, há anos fechada, está toda pichada, e aquilo é um prédio centenário, entendeu? Como não se faz mais hoje em dia, né? Mas em Curitiba, o que está preservado é aquele maldito olho, aquela porcaria daquela arquitetura elaborada por aquele imbecil, aquele filho da puta comunista, daquele Oscar Niemeyer, porque eu não sei como é que as pessoas batem respeito por um cara daquele, né? O Oscar Niemeyer construiu Brasília conforme, segundo o professor Olavo, o modelo da Romênia, né? Para dificultar a entrada das pessoas lá, né? E daí eu me lembro numa entrevista dele, ele com aquele cinismo, né, comunista dele, ele construiu uma catedral lá em Brasília, né? Aquela catedral que até segundo o professor Olavo parece um cacho de banana invertido, né? E eu me lembro dessas palavras do Oscar Niemeyer. Eu não sou católico nem nada, mas fiz uma igrejinha para eles, né? Eu digo, quem é esse sujeito para falar essas coisas? Quem é aquele filho da puta, aquele velho do caralho, que sinceramente para mim, no meu entender, de arquiteto tá longe. Tá? Arquitetos são aqueles que construíram os castelos, as catedrais na Idade Média. Tem até aquele conto, tem uma coletânea organizada por Alexandre Herculano, escritor português, e tem um conto que fala sobre as catedrais na Idade Média, tem a Abóbada, né? Que envolve a grande criação do espírito, que é a catedral, que é uma catedral, e você tinha lá o arquiteto em diálogo com o rei, e o arquiteto provando para o rei que aquela abóbada ela era segura, né? Sendo que ele passou 3 dias sob ela para provar que ela não ia desabar sobre ele. Quer dizer, olha todo o conteúdo histórico que está ligado à coisa. E aqui no Brasil, a quantidade de monumentos históricos que estão decadentes e logo, provavelmente terão o mesmo destino que esse prédio, é grande. Então, como o próprio professor Olavo explica, muito daquela paisagem original, aquela paisagem urbana original, elaborada e construída pelas pessoas que fundaram o Brasil, está se apagando, entendeu? Agora, estádios de futebol recebem toda a atenção do governo. Sinceramente, claro, nada contra o futebol é um esporte e ele tem que existir, ele é uma coisa saudável. Mas eu não acho que o Brasil está precisando tanto assim de estádios de futebol e nem dessa idolatria que se tem, toda essa subcultura, né? Tem uma série de coisas aí, neste caso, patrimônios públicos tombados, que se receberem a devida atenção do Estado, podem se tornar pontos de referência culturais importantes no Brasil, né? Então deu nisso, fica aquele bando de miseráveis dentro do prédio, aquele prédio tomado de vagabundos, né? De gente sem eira nem beira. Olha, por que a coisa chegou àquela proporção? Por quê? Porque não há organização nenhuma, a coisa está largada, tá ao Deus dará, né? E as pessoas que estão vivendo lá são pessoas que Deus me perdoe, mas são pessoas que estão vivendo mais como animais do que como gente. O que aconteceu? Começou um fogo, começou um problema de incêndio, as pessoas, graças a Deus, a maior parte das pessoas conseguiu se safar, mas ninguém resolveu o problema. O problema só piorou. Aqui onde eu moro, nesse prédio, há 1 ano atrás houve um incêndio no primeiro andar, aqui. E o que aconteceu quando o incêndio começou? Quando as pessoas notaram, antes que os bombeiros chegassem, antes mesmo de alguém acionar o bombeiro, todos se reuniram e conseguiram dar conta, apagar o incêndio. E olha que um dos vizinhos até pensou em arrombar a porta, mas ele não quis fazer isso, porque ele achou assim que ele ia prejudicar, dar mais prejuízo ainda para a pessoa não estava em casa. Então ele deu a volta pelo bloco, conseguiu, a janela estava aberta, ele conseguiu pular a janela e com a ajuda de outras pessoas apagar o incêndio. Formou-se um mutirão para ajudar a mulher, ficaram 3 dias limpando toda a fuligem aqui. O corpo bombeiro chegou, avaliou, né, a polícia chegou também, fizeram uma vaquinha para que a pessoa ali, a proprietária, conseguisse recuperar um pouco do que ela perdeu. Quer dizer, por que que a coisa foi controlada imediatamente? Porque aqui tem, aqui dentro do condomínio tem lei, tem organização,
né? Tem pessoas vivendo como gente, as pessoas querem preservar os seus bens e por conseguinte preservar os dos outros, né? Aqui as pessoas trabalham, aqui as pessoas batalham para conquistar algum bem material e usufruir dele. Aqui tem organização, aqui tem normas. Agora lá, que está largado, né? Assim, exatamente, aquele prédio que desabou é o, vamos dizer assim, ele é o símbolo de como a coisa está, do estado de coisas lá em Brasília, por exemplo. Está largado as favas. É a casa da mãe Joana, todo mundo entra lá e faz o que quer, né? Então a coisa começa a ser implodida nas suas bases. Uma autoimplosão das coisas, né? Da situação. E, segundo consta, há mais prédios na mesma situação em São Paulo. Então, até quando essas malditas autoridades, eu nem chamo de autoridades entre aspas, vão tomar vergonha na cara e começar a investir no que é mais certo, no que é mais urgente, né? Dentro das cidades, né? Dos bairros, dos estados? Não fazem, né? Fica esse problema de... Agora tem todo mundo que lidar com esse problema desse rombo econômico desgraçado que ocorreu com, né, herança do governo petista, e a conta está chegando por meio dessas situações. Quer dizer, é um descontrole que está se generalizando aos poucos. É como, diria assim, o prédio vem abaixo, o prédio desce, mas o caos sobe. Era mais ou menos isso.